Boa tarde, senhores. Vamos iniciar, então, a nossa segunda reunião da Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal, Agropecuária. Primeiro, eu quero convidar as pessoas para assumirem aqui seus lugares. Quero convidar aqui... Primeiro, nós vamos falar hoje aqui, a pauta nossa, principal emissão das declarações de aptidão ao PRONAF, a DAP, do município, e outros. Quero convidar o senhor Luiz Fernando Galdino Braga para que assuma um lugar aqui conosco, presidente do Sindicato Rural. O senhor Denner José, engenheiro agrônomo da Emater. O senhor José Henrique Jacarini, secretário municipal de Agricultura. O senhor José Ricardo Silva, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Sul de Minas. O senhor José Benedito Vieira, presidente da Associação dos Produtores Rurais da Microrregião de Itajubá. O senhor José Carlos Ribeiro, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Itajubá e a região. O senhor Luiz Gonzaga Carneiro, engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal de Itajubá. O senhor Celso Gonçalves, presidente da Associação dos Permissionários do SEASA de Itajubá. O senhor Luiz Fernando Dino, gerente do SEASA de Itajubá. E o senhor Ricardo Augusto Correia Ferreira, secretário municipal de Meio Ambiente. Os presentes, então, por favor, ocupem seus lugares. Em primeiro, eu gostaria de dar a palavra aqui para os membros da mesa, os vereadores presentes, para a gente dar início a essa reunião. Marcelo, Ricardo, Mônica. Alguém da mesa quiser dar uma palavrinha? Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Marcelo Kraus. Eu não sou membro efetivo dessa comissão, mas eu sou suplente. Então, na falta de um componente, a gente acaba sendo convocado a participar. E, então, agradeço aí o convite e sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma ótima reunião. Obrigado. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos os convidados, as entidades, o secretário, a demais participantes que nos acompanham. Também a satisfação de termos aí o vereador Camilo de Piranguçu participando também, acompanhando a reunião. Seja muito bem-vindo. Estava como relator aqui da Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária, e fiz a sugestão dessa pauta da avaliação, de averiguação, de informação de como são emitidas as DAPs na cidade de Itajubá, mas não pertenço mais a essa comissão. Troquei com a vereadora Mônica, também do Partido Verde, passou a ser relatora dessa comissão e fui para a relatoria da Comissão de Saúde. Mas vim participar também como vereador para entender um pouco mais dessa área, desse setor, e entendam todos que estão aqui participando. Nós sabemos das diversidades que existem dentro da nossa sociedade, dentro de todas as áreas. É importante que todos possam conhecer e entender que nós estamos aqui para as questões de conhecimento, de informação, de como funciona mais o setor agropecuário da nossa cidade. Muito obrigado e boa tarde. Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos, eu gostaria de também colocar a palavra aí para os membros que foram convidados aqui. Se alguém quiser usar a palavra, está à disposição.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer esse convite, convocação. Eu acho, como eu sempre falo, a gente não pode perder as oportunidades que a gente tem, né? A gente, como agente público, digamos assim, está prestando qualquer tipo de esclarecimento, né? Trazendo uma informação que seja relevante para toda a comunidade, pessoal, para os produtores da zona rural. Eu queria aproveitar, se vocês me permitem, dar uma notícia, eu acho que é extremamente importante, não está na pauta, mas ela é relevante, porque vai de encontro àquilo que o produtor está buscando. A gente já vinha buscando isso em algumas reuniões. Foi aprovada ontem, eu vou ler aqui, só vou ver o nome da lei aqui para não falar bobagem. Foi aprovada uma lei ontem no Congresso, né? A Lei 8.642/17, que autoriza a comercialização de queijo artesanal, enfim, de outros produtos a nível nacional que tenham sim, que é o serviço de inspeção municipal. Essa é uma lei assim que eu acho muito importante e na prática ela vai estar agregando, vai estar facilitando muito a vida, né, dos produtores, né, que trabalham com, enfim, com leite, derivados, né, com doces, né. É uma busca que a gente estava, né, os produtores, a gente estava correndo atrás disso. E Itajubá, como a gente já tem o SIM funcionando, né, a pleno vapor, eu acho que a gente está na frente nessa questão. E é mais um desafio para a gente aqui que está em Itajubá, porque, infelizmente, aqui em Itajubá, a gente já encontra com algumas situações, a gente tem o apoio total do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, a gente ainda tem encontrado ainda algumas situações de bovinos clandestinos, entendeu? De animais que não são cadastrados, entendeu? Enfim, então mais um desafio. Como a gente vai estar, como a gente tem um SIM e a gente vai estar, os produtores vão estar podendo comercializar isso a nível nacional, eu acho que a gente tem que estar realmente de olho nessa questão desses animais. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao Vladimir, toda a comissão, né? Lembrando, é uma pena você não fazer parte mais, né, da comissão, que a gente conversa bastante, né? Independente de você fazer parte da comissão ou não, você sabe que a gente está sempre aberto a trocar ideia. O Marcelo Kraus não sabia que você era suplente também, né? Uma pessoa do nosso relacionamento aí também, Marcelo, você fique à vontade, tá? Qualquer dúvida, independente hoje, aqui, qualquer hora, a gente está à disposição para estar atendendo vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado. Agradeço as palavras do nobre secretário. Eu vou só dizer para a gente controlar bem, para depois não ultrapassar o horário. Sempre que a gente for falar, nós vamos pegar 3 minutos. E o senhor Zé Carlos, presidente da APRIR, né? Então, toda hora que a fala tiver com alguém, são 3 minutos cronometrados para a gente não ultrapassar o tempo. Inclusive, a gente tem que acabar às 14 horas em ponto, se for o caso, porque a vereadora também tem que ter um compromisso. Neste momento, gostaria de dar a palavra para o engenheiro agrônomo, para o Denner. Ô, Denner, 5 minutinhos lá? Porque vão ter várias falas, então é melhor a gente resumir em 5 minutos e ir passando a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de elogiar a Câmara de estar se relacionando com esses assuntos ligados à agricultura familiar, que é um setor muito sofrido, né? O pessoal trabalha no campo e são essas pessoas que estão pagando a conta do Brasil já há muitos anos, né? E não tem o valor devido que precisava. Então, quando alguém defende essa classe, a gente tem que elogiar, porque não é todo dia que acontece esse tipo de coisa.
Bom, o PRONAF é o seguinte, a DAP é um documento que é feito pelos órgãos que estão credenciados, né? A Emater, geralmente, é a que faz a DAP em quase todos os municípios, pelo menos mineiros. E a DAP é um documento muito sério, porque ela comprova que o agricultor é familiar, né? E quais são os critérios para distinguir o que é um agricultor familiar? Então, está dentro de apresentações, câmera. E aí, são 4 requisitos. Um deles é a pessoa tenha 50% da renda, mais de 50% da renda, vindo da agricultura familiar. Outro requisito é que a pessoa tem que ter mão de obra predominante familiar. Então, ela não pode ter mais que 1 ou 2 empregados. Então, se tem um grupo familiar com 2, 3 pessoas, não pode passar do número familiar. Então, tem que ser mão de obra predominante familiar. A pessoa tem que ter 4 modos fiscais, rurais fiscais, no máximo, né? Modo fiscal aqui em Itajubá é 30 hectares. Então, seria uma propriedade, no máximo, 120 hectares. Não pode passar de 120 hectares. E a pessoa tem que morar na propriedade e ela tem que administrar o seu próprio negócio. Ela não pode ter, outras pessoas administrando. Então, basicamente, é isso aí. Quando a pessoa vai fazer a DAP aqui na Emater, como tanto na Emater de Itajubá ou todas as outras Ematers, a pessoa vai a primeira vez, quero fazer uma DAP. Aí a gente faz uma entrevista com a pessoa, né? Essa entrevista a gente já pergunta o nome da pessoa, pergunta o que ela produz, a gente vai anotando todas as informações, né? E depois de anotado essas informações, a gente pede também que a pessoa traga a CPF, RG, certidão de casamento, comprovante de residência. Se ela trabalha fora, se a esposa trabalha fora, se tem uma empresa, alguma coisa, isso não impede da pessoa ter acesso ao PRONAF. Eu tenho muitas pessoas que a família, tem gente que trabalha, né, em outros setores, mas somando a renda familiar, ela dá mais de 50% vindo da agricultura. Então, ela é classificada como pertencente ao PRONAF. Então, está aí, a DAP é a declaração de aptidão ao PRONAF. E ela é uma coisa muito questionável, porque todo mundo quer ter acesso ao PRONAF. Por quê? Porque tem acesso ao PRONAF. PRONAF é juros de financiamento de 2% ao ano, tem 10 anos para pagar, com até 5 anos de prazo. Então, todo mundo quer ter acesso ao PRONAF, né? Até eu gostaria de pegar um PRONAF para mim também, né? Que esses juros tão baratinhos, né? 2% ao ano, se a gente pudesse, né? Inclusive, essa apresentação, eu vou deixar com vocês, vereadores aqui, tem os links, tudo, vocês podem estar acessando e consultando isso aí, tá? Bom, e quando a pessoa entregou os documentos, a gente marca uma entrevista com a pessoa, entrevista não, uma visita na propriedade, eu vou na propriedade checar aquelas informações, se ela realmente produz, se ela tem o gado que ela falou que tem, se ela tem a lavoura, eu vou na casa dela, ando em tudo, faço, só depois disso aí é que eu dou a bendita DAP para a pessoa, né? Então, basicamente, a DAP é feita dessa forma. Tá aí os critérios específicos que eu acabei de falar para vocês, né? E não tem muito segredo, né? A pessoa ou é agricultor familiar ou não é. Então, na minha vida todinha, eu estou cansado de ver pessoas chegar lá, não tem perfil nenhum de agricultor familiar e ele quer ter acesso ao PRONAF porque o juro é baratinho, né? E fica aquela história toda. E tem outras políticas, né? Que é a política do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também só tem acesso a ele que tem a DAP,
né? É por isso que estão aqui no fundo os agricultores da APRI, que estão acostumados a fazer projetos já há muito tempo. A APRI era uma associação que foi fundada pela Emater, tá? Desde o comecinho, há tempos atrás, e ela está trabalhando dentro do esquema certinho. E para a pessoa vender na merenda escolar, que hoje é obrigatório as escolas comprarem 30% na merenda escolar, tanto nas escolas estaduais, nas municipais e no PAA. E juntando as 3 esferas, dá mais ou menos 60 mil, porque o produtor é 20 mil por produtor. Então, o produtor tem acesso a 60 mil por ano. Então, quase ninguém tem uma renda dessa aí. Então, isso aí desperta a cobiça das pessoas. E surgem alguns problemas que vão ser comentados aqui. Mas a minha parte é a parte técnica, explicar como as pessoas têm acesso ao PRONAF, ao DAP e a importância disso aí, porque é um documento federal e tem um valor muito importante. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, à disposição. Ô, Denner, nós vamos, primeiro momento, cada um dar uma palavrinha, depois a gente vai entrar em discussão. Gostaria que... o pessoal, os convidados, eles não precisam levantar da mesa, pode acionar o microfone e falar do próprio local aí. Presidente do sindicato, o senhor poderia dar uma palavrinha também, senhor Fernando? Bem, boa tarde a todos, né, aos vereadores, amigos, companheiros, representantes nossos, né, e também ao público participante aí, no mínimo aí uns 50% aí é vizinho, e aos conhecidos também aqui, aos amigos, boa tarde. Eu fui convidado a participar dessa comissão. E no convite foi bem assim, simples, né? Não especificando ao certo o detalhamento. Falaram que é sobre a DAP, né? E estamos aqui para esclarecer. E o que não for possível para esclarecer, eu me comprometo também a trazer o documento, algumas coisas que for possível, se for necessário, eu trarei numa próxima reunião, se for necessário. Estou aqui para ajudar a esclarecer. Posso não ter todas as respostas, né? O sindicato ele é bem abrangente na sua atuação. Lá nós somos voluntários, ninguém lá recebe, a diretoria não recebe por nada. Então, para isso, a gente delega os funcionários, cada um com a sua função lá dentro. Então, vamos dizer, eu não sou especializado em DAP. Aquilo que for necessário, a gente tenta resolver, responder aqui. E se não for possível, eu venho de novo com outra resposta, com mais detalhes. Eu gostaria de falar que, em momento algum, a função do sindicato é atender ao produtor rural. Eu ainda falo que Itajubá e região aqui, nós não temos nenhum grande produtor rural, não. Eu não conheço ninguém. Para mim é que todo mundo é classificado, quase todo mundo igual, tudo sofredor. Mas tem lá a sua classificação, vamos respeitar isso daí. Então, a função do sindicato é assessorar, ajudar, orientar, sair atrás, batalhar, né, para apoiar o produtor rural. Né? A gente faz isso com muito ênfase, com muito esforço. Né? Como eu falo, sempre é voluntário e vamos batalhando sempre atrás. Numa dessas atividades é a DAP, né, o fornecimento dessa declaração de aptidão à PRONAF. E o sindicato, ele faz parte da FAENG, que é a Federação da Agricultura de Minas Gerais, e também a Confederação, que é o CNA. A DAP vem de lá para cá, para a gente. Então, a gente segue regras da própria federação. Né? Dúvidas, a federação tira. A próprio preenchimento da DAP, a gente segue a orientação da FAENG, né, que é a Federação do Estado de Minas Gerais. E não sei, tem uma exclusão na reunião que eu ainda não sei direito o que está acontecendo, mas caso
o declarante, que é o responsável, o que ele fala, o que ele declara, o que ele traz de documento, não atende ao preenchimento da DAP, o próprio sistema ele nega, ele não aceita, então não é emitido a DAP, né? E, igual o Denner falou ali, que vai na propriedade verificar se é ou se não é, isso é um trabalho da matéria, eles recebem por isso, é um mérito, né, termos essa parceria aí com a matéria dentro do município, mas o sindicato não tem gente para ir pessoalmente e nem há essa exigibilidade que a gente vá verificar. Então, a gente baseia muito nas informações que são trazidas pelo produtor que está pleiteando a DAP. Né? Se ele está mentindo, omitindo, né, alguma informação, ele é responsável. Ele é o responsável porque ele assina por isso. Né? Se a gente vai em loco conferir isso, o sindicato não vai e nem tem essa obrigatoriedade. Né? Então, se alguma coisa der errado em relação à emissão dessa DAP, é porque o declarante que foi o responsável de fornecer informação erradas. Né? E queria esclarecer também, em relação às DAPs do sindicato, emitida pelo sindicato, isso é importante falar, eu vou falar que 90% das DAPs, que não são muitas, tá? Há pouco tempo que a gente faz isso, 90% mais ou menos das DAPs que foram emitidas pelo sindicato, quem fez a DAP inicial foi a Emater. Se tem algum erro, o erro partiu da própria Emater na origem dessa DAP. E ela tem que ser renovada de tempo em tempo. O sindicato está fazendo as renovações, né, baseado no mesmo critério de informações. Mas a origem das DAPs foi a Emater que fez. Pode ser a municipal ou a regional, não sei. Mas é a Emater que tem feito. Então, em relação às DAPs feitas por nós, pelo sindicato mesmo, são poucas ainda. Né? E espero que tenha bastante. Né? Que a intenção nossa é ajudar a que todos tenham o mesmo tratamento perante a lei. Né? Estou aqui para ajudar a esclarecer o que for possível. Estamos aqui. Obrigado. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o José Benedito. Bom dia. Por favor, só apresentar. Então, o senhor é representante... Representante da Prume. Da Prume. Então, o senhor está representando o José Benedito. Estou representando José Benedito. Beleza. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Eu sou o primeiro secretário, meu nome é Anésio, eu estou representando ele. Ele mora nos Freires, estou aguardando ele chegar. Tá joia. Obrigado. Engenheiro agrônomo, Luiz Gonzaga, por favor. O assunto que eu queria tratar aqui, vamos deixar para o final, que é a respeito da emissão de CFO e os serviços da patrulha mecanizada da Secretaria de Agricultura. Em relação à DAP, a Secretaria não trabalha com isso, então eu vou deixar para vocês aí, tá, discutir. Aí no final eu vou falar a respeito desses dois assuntos. Obrigado. O senhor Luiz Antônio, representando a Prasul. Primeiramente, boa tarde. Quando nós procuramos o sindicato para montar uma associação, a maioria das nossas DAPs já era da Emater. Por exemplo, no meu caso, eu tiro a DAP com o Alexandre, o gerente regional, na época, da Emater em Pouso Alegre. Eu renovei com ele mesmo, porque você na DAP, você não pode ultrapassar de R$360 mil ano. Então, eu apresentei meu imposto de renda, foi analisado com o Alexandre, e está renovada com ele, eu renovo com ele, eu tirei com ele, tudo. Então, eu queria afirmar isso, que na Prasul
a maioria das DAPs da origem da Emater. É o que eu tenho a dizer. E ela é uma associação que está totalmente legalizada. Nós estamos com CFO, nós temos guia de trânsito vegetal. A gente segue a portaria do Ministério da Agricultura. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Gostaria de ouvir o secretário de Meio Ambiente, senhor Ricardo. Uma boa tarde ao presidente, através do qual eu cumprimento todos os membros da mesa, meus colegas aqui de mesa, ao público em geral. Eu acho que o tema é de suma importância quando a gente caracteriza, pelo Brasil afora, a agricultura familiar. Parece que nós estamos discutindo disso aqui. A distribuição fundiária no Brasil é muito desigual. Região norte, região centro-oeste, é uma vastidão de terra na mão de poucos, e a região nordeste, sudeste e o sul, poucas áreas disponíveis nas mãos de muitos. Então, a gente lá na Secretaria, enquanto Meio Ambiente, após essa descentralização do licenciamento ambiental, nós já iniciamos um programa de apoio na regularização ambiental, principalmente das pequenas propriedades aqui no município, para disseminar uma ideia, na área ambiental principalmente, do aproveitamento da quantidade de água que nós temos aqui na região. A gente sabe que nós estamos praticamente localizados na caixa d'água do Brasil, que é a Serra da Mantiqueira, onde há muita disponibilidade de água de boa qualidade, mas essa água ela passa pelo município e nós fazemos muito pouco uso e aproveitamento dessa água de uma maneira racional. Então, a gente, através de uma integração do meio ambiente com a agricultura, nós iniciamos um trabalho de um aproveitamento da aquicultura, que nada mais é um cultivo da água, através da implantação de pequenos tanques para a criação de tilápias, principalmente, para melhoria da qualidade da alimentação e de subsistência do pequeno produtor rural, independente de comércio, independente. É na melhoria da qualidade de vida do pequeno produtor rural. E já iniciamos esse trabalho no finalzinho do ano passado, com a construção de 2 pequenos tanques em 2 pequenas propriedades. Ali nós temos mais um beneficiário, que é o seu Paulo Farias, que já está regularizada a situação dele. A gente emite, junto ao IGAM, que é o Instituto de Gestão das Águas, a regularização hídrica da propriedade, através da outorga. Para os pequenos produtores rurais, isso não custa nada. Nós temos lá uma equipe que a gente tem se desdobrado para a gente atender mais esse segmento, porque eu vejo o pequeno produtor rural como uma pessoa praticamente inacessível aos programas e projetos vultuosos que existem no Brasil, principalmente de financiamento. Porque o médio e o grande produtor rural, não é o nosso caso, o presidente do sindicato colocou muito bem que aqui no município não existe grande produtor, mas o pequeno produtor rural, por exemplo, o órgão ambiental é um obstáculo para ele. Porque quando ele chega num órgão ambiental e o órgão ambiental pega aquela bagatela de documento para ele levar ao órgão ambiental, e se ele não tiver uma assessoria de um agrônomo, de um consultor ambiental, ele não dá o primeiro passo, porque todos os formulários são muito complexos, ele é lá da roça, ele mal tem acesso a veículos de comunicação cotidianamente, né? Então, nós estamos procurando facilitar isso. A gente dá para ele o caminho, assessora tecnicamente com relação à instalação do empreendimento,
diretor da Secretaria de Agricultura tem ajudado a gente nesse tipo de projeto. Queremos envolver a Emater nisso, já conversamos nisso, aliás, isso é uma ideia também da Emater, aproximar mais, para que o produtor rural receba na sua pequena propriedade mais uma opção de sobrevivência. E a água que ele vai represar serve tanto para represamento, como para contenção, como para regulação dessa água aqui embaixo, nas enchentes. E o curso de água, aquele tanque, quando aquele tanque encher, a água continua perene, como era antes de construir o tanque, no seu curso da água dominante daquela região. Então, eu quero colocar aqui, senhor vereador, Comissão do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente à disposição. Agora, com esse selo municipal de inspeção também, nós temos trabalhado de uma forma integrada a Secretaria de da Agricultura, para que o selo de inspeção, ao empreendedor receber o selo de inspeção, ele esteja também regularizado na área ambiental, né, porque tem tudo a ver com a sanidade, já envolve também a área sanitária da Secretaria de Saúde. E eu acho que é um trabalho que está iniciando no município, mas que tem uma grande propensão a, pelo menos, nutrir melhor os pequenos produtores rurais. O pequeno produtor rural ter acesso a um peixe que custa R$ 26,00 o quilo e para ele é caro, né? E, em cima disso, automaticamente, aos produtores rurais irem conseguindo esse selo, significa também que, concomitantemente a isso, ele estará regularizando a sua propriedade, com relação à reserva legal, com relação à área de preservação permanente, com relação à atividade dele em si, dentro do empreendimento e dentro das classificações que existem na deliberação normativa do Conselho de Política Ambiental, para a gente estar regularizando essa situação. Eu acho que nós chegamos ao momento, em Itajubá, não falo isso por vaidade, não falo isso por coerência. Nós estamos dando a grande oportunidade, tanto aos grandes empreendedores, às grandes empresas, às médias, mas principalmente aos pequenos produtores rurais, de se regularizarem dentro de uma legislação pertinente ao assunto, de uma maneira sem custo. E é super importante para um pequeno produtor rural que vem sendo completamente prejudicado com toda essa política monetária, com toda a situação climática que nós vivemos. Há 30 anos atrás, o Nordeste era rachado e o Sul de enchente o tempo todo. O Rio Grande do Sul está com 38 municípios em situação de emergência por causa da seca, o solo rachado e o Rio Madeira a 15 metros acima do seu nível normal. Então, ele ainda enfrenta isso. Ele tem que plantar na hora certa, rezar para chover, rezar para não ter tromba d'água, para ele ter um insumo caro e difícil, semente cara, adubo caro, e o produto dele, na realidade, é pouquíssimo valorizado. Então, o nosso objetivo no ambiente é somar força a isso tudo que está aqui e saber, fazer eles saberem que 68,2% da produção nacional advém da agricultura familiar. Então, quando você pega isso no PIB, a agricultura, o agronegócio cresceu 13% no último ano. 68% desse crescimento, a responsabilidade são dos pequenos produtores rurais, que é o que eu falo sempre. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Nós somos 550 mil propriedades rurais em Minas Gerais, apenas 53.400 são considerados médio e grande. Quase 90% das propriedades em Minas Gerais são consideradas pequenas propriedades. Então, o município tem um desafio muito grande, o meio ambiente tem se sacrificado para colocar o município nessa vanguarda. Nós temos recebido aqui prefeitos e prefeitos, secretários de meio ambiente de inúmeras cidades do porte de Itajubá, maior do que Itajubá, e tem participado de alguns encontros em Belo Horizonte, em Varginha, com outros municípios,
e a gente para e vê que, graças a Deus, Itajubá está muito avançado nessa área de regularização e de licenciamento ambiental. Muito obrigado. Passa agora a palavra ao senhor Zé Carlos, presidente da APRI. Boa tarde. Eu sou o Zé Carlos, já foi falado, sou presidente da APRI, e um dos desafios nossos é justamente isso aí, né? Somar força para a gente poder crescer, né? Vejo que é um projeto muito bom, certo? Principalmente para os pequenos. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de peixe, né? Então, a gente tiver um peixinho fresco é outra coisa ainda. Não gosto de comprar, não é por causa do preço, só que por causa do sabor. Porque o peixe fresco é uma coisa, e comprado, né? E um dos questionamentos nossos é justamente a respeito das DAP. Porque nós somos uma associação e que enfrentamos certas concorrências e dificuldades. Eu questiono o sindicato, né, a respeito das DAPs que são emitidas por eles, como já foi falado. A maioria é de origem da Emater. Aí uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Se ela tem origem de Emater, por que não se renova na Emater? Certo? Para mim não interessa o órgão que emitiu essa DAP. Interessa que seja um documento verdadeiro. Porque eu conheço casos de DAP que a pessoa não é produtor. Eu posso chegar, a hora que estava sendo falado, eu ainda falei aqui, todo criminoso é inocente, não é? Ele fala que ele matou? Não. Eu posso muito bem procurar um órgão e ir lá com mentiras, se não for verificado, igual foi dito, né, que o Denis falou que vai lá e verifica. Já o presidente do sindicato falou que eles não têm condição de emitir. Então, na minha concepção, no meu pensamento, no meu raciocínio, se não tem condições de fiscalizar, então não tem condições de emitir essa DAP. Porque eu não posso acreditar em todo mundo. Eu acredito em mim. Nem na minha esposa eu não acredito. Na Bíblia está escrito, maldito o homem que confia no homem. Tá? Então, é simplesmente isso aí que eu questiono. Não interessa o órgão que emitiu, mas o que me interessa é que seja um documento verdadeiro. Na nossa região não tem grandes produtores, mas tem médios produtores. Eu conheço médios produtores e conheço pessoas também que não são produtores, são aposentados e têm DAP. Aí eu questiono, como que uma pessoa dessa é produtor? A APRI, vocês podem verificar e ir atrás de todo mundo. Todos são produtor, certo? Também tem em mãos documentos de pessoas que não participam da associação, que está afiliada na associação. Está aqui na minha mão, certo? Assinado e reconhecido firme. Obrigado. Dado esse primeiro já contato com os participantes, eu já gostaria de entrar mais na parte prática, como o presidente da APRI também já tocou no assunto. Nós temos, sim, recebido aqui na Câmara e na nossa cidade muitas reclamações em relação ao PRONAF. É muito dinheiro aqui em Itajubá que, de uma forma ou de outra, não chega na mão do produtor. E não é só um produtor, não. Eu tenho várias reclamações. Então, a gente precisa, sim, de um consenso, chegar no meio termo desse documento, da DAP, aí, que foi tão bem explicado, para que o produtor possa ter acesso, sim, ao PRONAF. Tem tanta gente vindo embora da roça porque não tem dinheiro para manter a agricultura familiar. A gente está vendo isso, acabei de sair da roça faz meia hora. Estamos, sim, precisando de um apoio maior para que a DAP seja regularizada para mais produtores, para os produtores realmente que são produtores, como o Zé Carlos falou, mas, por outro lado, também facilitando para os produtores esses empréstimos que eles precisam com urgência. Eu quero passar para um segundo assunto, nós vamos voltar aqui na DAP daqui a pouco, mas eu gostaria de saber, uma outra dúvida nossa aqui, e é bom a gente estar numa reunião para resolver isso também, como que está funcionando a questão do CFO no nosso município?
Queria que o Zaga desse uma explicação para a gente sobre o CFO, né? E gostaria de ver a parte prática, porque eu vejo muitas lavouras aqui no nosso município, parte de Jurua, no Bom Rio Manso, e que nós estamos precisando de pagar agrônomo particular para atender. Eu falei isso aqui numa outra reunião, aí eu tive a resposta, não, mas a gente pode fazer, Emater pode fazer, a agricultura pode fazer, mas os nossos produtores estão todos aí sem CFO, e está muito exigido. Hoje o IMA já multou vários produtores nossos. Essa semana nós recebemos vários documentos, nós temos os livros, nós somos atendidos pelo Felipe, que é um agrônomo particular no nosso município. Acho que isso não está certo. Então, eu quero saber até que ponto o Zaga pode explicar para a gente a questão do CFO. E muitas vezes também eu ouço falar assim, nós não temos produtores de Itajubá. Mas como que não tem? Você sai aqui no Juru, está cheio de lavoura, você vai no Rio Manso, está cheio de lavoura, você vai no Ano Bom, está cheio de lavoura, e toda vez a mesma coisa. Não temos produtores em Itajubá, como? Outra pergunta que chegou para mim aqui na Câmara, e que eu gostaria de saber muito, tem o fornecimento da merenda escolar. Nós não temos banana de Itajubá sendo servido na merenda escolar de Itajubá. Outra pergunta nossa, são produtores de outros municípios fornecendo aqui em Itajubá? Então, o Zaga poderia dar uma introdução para nós, Zaga? Deixa eu só dar uma explicação para vocês. É o seguinte, o P significa unidade de produção, o C, unidade de consolidação. Então, a unidade de produção é o pomar. Quando a gente emite o CFO, esse CFO dá direito ao produtor de pegar o seu produto e levar até a unidade de consolidação. A unidade de consolidação, toda a unidade de consolidação tem que ter um agrônomo responsável. Isso é um serviço particular. Eu não faço isso pela prefeitura, nem o Denner pela Emater. A unidade de consolidação, geralmente, vai chegar, né, ela tem toda uma estrutura para receber essa carga, esse produto. Tem uma câmara fria, um tanque de desinfecção de caixa, área de carga e descarga, né, tudo para receber lá. Quando o produto vai sair da unidade de consolidação para ir para o destino final, o agrônomo responsável da unidade de consolidação emite o chamado CFOC, é o Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado. Então, ele pega toda a carga que chegou lá, emite um CFO só, consolidado, para pegar a chamada Guia de Trânsito Vegetal. O CFO dá direito ao produtor pegar a PTV, a Permissão de Trânsito Vegetal. É para ele transportar o produto dele até a unidade de consolidação. Como toda unidade de consolidação tem seu agrônomo responsável, eu já fui responsável técnico de várias outras unidades de consolidação, o que a gente combina com o produtor, a pessoa física ou a pessoa jurídica, dona dessa unidade de consolidação? A gente já emite o CFO para todo mundo que ele compra banana, que chega lá, na unidade de consolidação. Então, a gente tem o preço que cobra, né, tudo por CFO, tudo hoje é em torno de R$200, R$250, depende, né, da quantidade. Da unidade de consolidação, às vezes é de R$400, R$600 que o agrônomo cobra. Só que quando a gente emite o CFO, de graça para o produtor, para a unidade de consolidação, a gente não vai estar beneficiando o produtor, a gente vai estar beneficiando a pessoa física ou a pessoa jurídica da unidade de consolidação. Por isso que é pago isso. Agora, o pequeno produtor que colhe o seu produto e faz a venda direta, isso tanto o Denner quanto eu, a gente na hora, é só ele procurar a gente que a gente já vai emitir o CFO para ele, fazer o termo de abertura no livro, tudo que manda a legislação, cadastrar, né, a unidade de produção no IMA, tudo direitinho, isso a gente emite de graça para os produtores do município, quando é venda direta. Quando o produto sai e vai para uma unidade de consolidação, a gente não é obrigado a emitir, porque a unidade de consolidação já tem um agrônomo responsável, e ele que vai emitir o CFOC. Tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Nós não podemos emitir, tanto a Emater quanto a Secretaria de Agricultura, emitir CFO de graça para beneficiar a unidade de consolidação. Tá? Nós vamos emitir, estamos à disposição de qualquer produtor do município que vende para merenda escolar, para supermercado, o que for.
Quando ele faz a venda direta, a gente emite de graça. Quando vai para a unidade de consolidação, tem um preço. Eu, por exemplo, cobro R$200 para emitir um CFO, isso é mensal. E o CFO é mensal que tem que ser emitido. Aí vai para a unidade de consolidação, o agrônomo responsável da unidade de consolidação emite o CFOC, o consolidado, para dar o destino, para pegar a guia de trânsito vegetal para o destino final da carga. Tá? Então é isso. Então por isso, agora, qualquer produtor do município, seja de citros, de banana, de uva, o que for, que a legislação exige o CFO, tanto a Emater quanto a Secretaria de Agricultura está à disposição, quando for venda direta. Se for para a unidade de consolidação, a gente não vai fazer. Se quiser que eu faça, eu vou cobrar. Aí eu faço na parte da manhã, sábado, domingo, né, horário fora do meu expediente. Tá? Tá, mas, Zaga, o que eu estou levantando aqui, reclamação de vários produtores, é que eles estão pagando para sair a mercadoria da lavoura deles. Então quer dizer que não está sendo feito CFO para o produtor. Não, deixa eu ver se eu entendi. Desculpa interromper, se eu posso interromper. O Zaga ele foi bem didático na explanação dele aqui. Nós temos duas situações. Uma situação é emitir CFO para uma unidade, que é um grupo, que é uma empresa. Não, Zé, falando do produtor. Calma. Deixa eu concluir. Isso. Uma coisa que ficou clara para mim. Tá. O Zaga falou também que o produtor que chega na Secretaria Municipal de Agricultura e na Emater, eles emitem o CFO. É isso, né, Zaga? É. Se eu tiver errado. É isso mesmo. Se for venda então, direta... Vladimir, eu acho assim, a gente, para construir alguma coisa para a gente ser objetivo, primeira coisa, qual que é a quantidade de produtores que foram lá para pedir o CFO para o Zaga ou para o Dênio, para o Zaga, não posso falar, e não foram atendidos? Né? Bom, a gente tem que ter números, entendeu? E a gente tendo esses números, o número está péssimo, está horrível, a gente como gestor, a gente tem que melhorar esse número, entendeu? Eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que construir uma coisa para que seja bom para os produtores, entendeu? Agora, sinceramente, eu não tenho essa informação. Se você tiver essa informação, ó, em 2017 foram, sei lá, 30, 20, 50, 100, 200 produtores que foram buscar o CFO para venda direta, não para venda para a unidade de consolidação, e não foram atendidos. Ótimo. Ótimo não, é ruim, é péssimo, porque não foram atendidos. Então, nós vamos botar a coisa para funcionar, entendeu? Então, assim, vamos trabalhar em cima de números, né, para a gente melhorar. Eu acho que o objetivo nosso é esse. Uma coisa que ficou clara para mim, em momento algum o Zaga se negou, quando foi solicitado, e o Denner, pelo que eu entendi também, quando solicitado, de emitir um CFO de venda direta de produtor. Entendeu? Então, talvez essa comunicação produtor, Secretaria Municipal de Agricultura, produtor e Emater, ela não está sendo legal. Pode até ser por incompetência nossa, incompetência minha, entendeu? Que não estava atento a esse problema, né? Então, eu acho assim, Vladimir, a gente, para construir alguma coisa, a gente, para crescer, a gente tem que reconhecer os erros da gente. Isso é uma coisa, para mim, que é básica, que é elementar. E se, de alguma maneira, a gente estiver equivocado em algum sentido, você pode ter certeza que eu sou a primeira pessoa a reconhecer meu erro, a reconhecer a minha incapacidade e a minha incompetência, se for o caso, e procurar melhorar. Mas, volto a falar, pelo que ficou claro para mim aqui, o Zaga, em momento algum, se furtou e emitiu uma CFO que fosse para um produtor fazer uma venda direta. Isso para mim ficou claro. Só mais uma pergunta. A banana que é fornecida na merenda escolar, ela é acompanhada do CFOC? Que eu saiba, não. E, nesse caso, por exemplo, tem produtores reclamando dentro do nosso município que não estão conseguindo abertura para participar da associação para poder ser fornecedor da merenda. Quanto a isso, eu não posso falar que eu não estou muito por dentro, mas é o seguinte, o produtor do município ele pode se associar tanto à APRIR, né, eu não sei como é que é o trâmite para a associação, para ele ser associado, se tem que ser apresentado, eu não sei. Mas qualquer produtor que faça venda direta ou entrega para merenda escolar, o produtor tem que me procurar na secretaria que eu emito o CFO para ele, não tem problema. Faço o termo de abertura do livro no IMA, deixo ele regularizado e todo mês eu emito. Para entrega direta, né, no caso da merenda escolar, ou outra venda direta. Então é isso. Agora, para se associar, o Zé Carlos pode falar como é que é, ou se tem algum produtor, né, de banana aqui no município que queira oferecer para merenda, o caminho é a associação, né? Ele pode tentar participar
chamada pública sozinho, mas na associação é mais fácil que para ele vender. Eu, respondendo a essa questão, tanto faz para o Zago ou para você, Vladimir, o caminho para vender para merenda escolar é a associação, certo? Que é o mais certo. Nós, agora, no começo do ano, fizemos a reunião, todo ano tem a reunião de admitir novos membros. Precisamos de mais gente. Então, a associação está aberta para qualquer um que queira entrar, desde que ela se enquadra no pequeno agricultor, certo? E, então, quando é feita essa reunião, com 30 dias de antecedência, a gente coloca propaganda, inclusive eu coloquei lá no CEASA, foi eu que coloquei, certo? A propaganda não, como que fala? O edital, dizendo o dia, horário, e convidando as pessoas para entrar. A gente convida as pessoas. Só que, infelizmente, do nosso município, não tem ninguém participando. Agora, os que vendem aqui são pessoas de outros municípios, mas que participam da associação. Então, não é pessoas de fora que estão vendendo. São pessoas, produtores de outros municípios, mas que estão junto com a gente na associação. Certo? Então, é esse processo. Agora, se tiver gente do município que queira entrar, a satisfação é nossa. Nós queremos e precisamos de mais membros da nossa associação. Que o objetivo nosso é crescer, não em quantidade, mas em números também de fornecedores, para que possa dividir, né, para que todos possam ser beneficiados dessa venda direta, né, que a gente vende assim um preço um pouco melhor. Só, Vladimir, só para concluir, a merenda escolar não recebe a banana ou citros assim, com o CFOC, mas isso aí quem que deveria explicar isso é o IMA. Tá? Na Secretaria de Agricultura e Emater nós não temos, né, competência para exigir isso. A gente só emite. Agora, quem fiscaliza aí tem que exigir ou apurar isso aí, que a carga está sendo entregue sem o certificado, é o IMA. É só o IMA que pode responder isso aí, tá? Aqui o que a gente quer chegar de uma forma prática, e a gente vê que foram criadas outras associações paralelamente à APRIR. Eu gostaria que o Luiz Antônio falasse um pouquinho sobre a criação de novas associações, ou se não houve espaço para vocês juntar mais força, Luiz Antônio. Foi o seguinte, houve certas discordâncias e nós montamos outra associação, como apareceu, só existia a APRIR, agora hoje já existe três associações. Na participação da chamada pública, se você pegar o histórico da APRIR, ela absorvia só 20% de toda a chamada pública. Como apareceu mais duas associações, de 2017 e 2018, ela começou a pegar todos os itens do produto, de A a Z. Não deixou oportunidades. Por exemplo, eu não ganhei nada na prefeitura, nem a Prume também, né, também não ganhou nada. E sendo a Prume lá e a Prasur, são duas associações que têm engenheiro responsável, tem CFO, né, tem a guia de trânsito vegetal. Mesmo assim, e apesar que, se você pegar o edital da chamada pública, consta nas condições gerais essa exigência, entendeu? Que tem que apresentar, respeitar a portaria do Ministério da Agricultura. E a prefeitura, por exemplo, não respeitou. Eu fiz até essa contestação nessa chamada pública. Eu pedi todo o CFO e GTV de 2017. Entendeu? Então, nós não temos espaço, porque na hora de disputar, vai o maior número de associados. Eu estou em segundo lugar. Deixa eu falar pela prefeitura aqui, se é possível. A prefeitura conduziu o processo licitatório de uma maneira totalmente transparente e totalmente legal. Se a APRIR, ou independente de qualquer outra associação, ganhou o processo licitatório, porque ela foi mais competente para ganhar o processo licitatório, eu entendo assim, né? Então, isso é uma coisa que é clara, o direito está para todo mundo. Entendeu? Ninguém da prefeitura chegou lá e falou, não é assim que funciona, vocês sabem disso. Né? Então, se uma pessoa participa no processo licitatório, né? Se o senhor Luiz, pela associação dele lá, ele recorreu,
foi uma comissão lá e delegou lá o resultado que ratificou o resultado que era a APRIR. Então, quer dizer, eu entendo que a APRIR teve mais competência para tá ganhando esse certame. Agora, sim, me desculpa a sinceridade assim, eu acho assim, mas se a gente for ficar levando a questão aqui, por que a associação tem, por que não tem, por que surgiu, por que rachou a associação, nós vamos ficar aqui até 5 horas da tarde, não vamos chegar absolutamente em lugar nenhum, tá? Não que eu não queira ficar, não que eu não possa ficar, eu fico, tá certo? Mas divergência acontece. O senhor Luiz fez parte da APRIR, se eu não tiver errado. A gente participou de todo o processo lá atrás, os motivos que eu acho que não cabe aqui agora, entendeu? Acabou, cada um para si, Deus por todos, entendeu? Agora, cabe a cada associação, quando for ter a licitação, se propor a atender da melhor maneira, da maneira mais, né, mais que dentro da licitação, dentro do processo licitatório, que se enquadre ali. Então, sabe, eu acho que... Senhor presidente, eu acho que o secretário tem razão para nós nos atermos à pauta. Eu até fico bastante interessante uma reunião de comissão cheia, né, de participantes assim, uma quarta-feira, meio-dia, né, de início. Então, isso é muito interessante, muito importante. Eu acho que as pautas, senhor Luiz, o secretário e outros mais, elas são muitas, e tomara que nós consigamos fazer mais reuniões assim para discutir, né, outras reuniões. Mas eu pediria realmente que eles pudessem nos ater a pauta para caminhar. Não, doutor Ricardo, a pauta DAP, ela está completamente relacionada com esses assuntos, inclusive, ela é a principal de todos, e quando foi convocada uma reunião para falar da DAP, eu acho muito interessante, porque esse problema nosso em Itajubá já vem de muitos anos. Não é de agora que a gente vê que os produtores não conseguem tirar a DAP, produtores não conseguem PRONAF. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa particular, mas que vai respingar, sim, na merenda escolar, porque depende da DAP. Então, quer dizer, nós vamos falar só da criação da DAP. Mas e os problemas atuais que estão acontecendo? A maioria que está aqui também quer discutir o porquê desses problemas atuais que surgiram aí. Eu concordo com o senhor. Aliás, por isso que eu estou dizendo assim, tanto que a pauta, né, ela é emissão da DAP. Então, assim, concordo com o senhor que eu volto a dizer, todos aqui têm o mesmo interesse, né? Nós podermos caminhar dentro do município de Itajubá na questão agrícola, né? Todos, sem exceção. E concordo com o senhor, questão de merenda escolar, questões de financiamento, questões de emissão de DAP, mas nós já estamos aí já passando mais da metade da nossa hora de reunião, e eu acho que nós poderíamos nos ater ainda a essa e outras reuniões possam, e não só provocadas pelos vereadores, né, o senhor conduz muito bem aí a comissão, mas que também provocadas por qualquer uma das pessoas presentes aqui, através dos vereadores, né, solicitar. Eu acho que é pertinente, sim, a discussão, e espero que continuem sempre questionando. Viu, Vladimir, eu tomei o cuidado, eu não sei se alguém teve esse cuidado, eu trouxe aqui o que foi emitido de DAP, não, de crédito rural, eu acho que a maioria são as DAPs, no município de Itajubá, tá? Em 2016, 2017, tá? Então, em 2016, foram emitidos, vou colocar em valores em reais, tá? R$ 404.036,62 foi feito emissão de crédito agrícola, tá? Crédito rural. Em 2017, foram gerados valores de R$ 425.657,14 centavos, né? Fazer uma matemática aqui dura e simples, né? A gente teve um incremento de 2016 para 2017 de 5%, tá? Então, tá o Sindicato Rural aqui que emite DAP e tá a Emater, são os dois órgãos aqui que têm competência para estar emitindo essa DAP. Eu acho o seguinte, vamos construir, né? Eu já tenho conversado com o Denner, eu tenho liberdade, eu tenho cobrado bastante o Denner com relação cobrado no bom sentido, lógico, com relação a esse incremento, entendeu? Até que ponto que a gente está atendendo efetivamente o produtor que precisa ou não. Então, estive no Banco do Brasil, conversei com o pessoal do Banco do Brasil, teve um problema do Banco do Brasil, do sistema que o Banco do Brasil colocou dentro da Emater, o sistema às vezes não roda. Conversei com o pessoal do Banco do Brasil, com a Denise, né? Enfim, eu coloquei uma meta aqui. Eu acho que a gente volta a falar, vamos trabalhar em cima de números, nós estamos aqui para fazer para eles, acima de mais nada, e para você também, que é produtor rural, né? Então, eu botei uma meta aqui arrojada,
da gente sair agora de 2017 para 2018, tem um incremento de 10%. Tá certo? Você vai perguntar assim, que é possível? Não sei se é possível. A gente vai descobrir o possível como? Trabalhando. E trabalhando, eu assumo o compromisso aqui, o Zaga, o Nando e o Denner, né? Daqui a 2 meses, 3 meses, a gente reunir de novo aqui, levantar esse número junto ao Banco do Brasil, junto à própria Emater. Bom, a meta nossa é fazer, vamos botar aqui 10%, chegar em R$500 mil de DAP. Pô, no primeiro trimestre agora a gente chegou X%. Ô, Zé, tá legal? Zé, Tá. eu não sei se você tem esse número, só para ter um efeito de comparativo. Na nossa microrregião aqui, tem algum outros dados em relação a crédito rural? Alguma cidade? Eu tenho comparando com Itajubá? Sim. Você tem esse número? Eu tenho, por exemplo, Piranguinho, Piranguinho em 2017 ou 16, eu não anotei aqui, mas assim, isso aqui eu anotei para não... É um e-mail, até um documento, e-mail que eu recebi. Piranguinho fez perto de 2 milhões e qualquer coisa, 2 milhões e 300. É verdade, é fato que Piranguinho, a zona rural de Piranguinho é muito maior do que a nossa, né? Então, quer dizer, mas assim, eu acho... Mas como o Vladimir falou, nós temos lá o Juru, Rio Manso, Ano Bom, né? É um potencial eu sei comparativo com os outros municípios. Tudo bem. Não, eu estou querendo esclarecer, né? Em cima, talvez em cima do Zé que falou, talvez tenha que ter uma atuação mais forte do órgão Emater, né? Talvez assim, porque, igual ele falou assim, por que foi o produtor rural? Porque o sindicato ele não vai em cima de associação. Nosso lá, associação não entra, não tem o direito de entrar, não mexe com isso. Então, nosso é o produtor individual, né? E por que ele está procurando? Primeiro que ele é associado do sindicato, né? E se lá nós temos por lei essa obrigação, né? E o direito de emitir, pode ser que alguma coisa, mas é mínimo, que não esteja certo, né? Aí é só questão da gente aprimorar e acabar com isso, com alguma falha, se houve, né? Mas o sindicato tem essa obrigação e eu faço força para que continue com isso. Mas se houve uma procura do associado, do produtor rural, que não é só o associado, a gente recebe todo mundo lá, associado ou não. Se houve uma procura para a gente lá, porque houve, talvez, uma ineficiência por parte da Emater. Eu acho assim, a gente não pode nem ficar colocando esse tempo de eficiência de absolutamente ninguém. Nós temos que construir uma coisa, entendeu? Às vezes ele foi lá porque tem mais nada sindicato. Eu quero meta. Então, assim, eu acho que meta. Se está vindo, está tendo esse problema lá, não está atingindo a quantidade de crédito rural que está todo mundo precisando na zona rural. Ter 400 mil, no Piranguinho 2 milhões e 300... Isso é verdade. Mas aí tem muitas coisas. A zona rural, deixa eu só concluir. Eu acho o seguinte, vamos construir as coisas. Né? Vamos esquecer o papel nosso como gestor, eu como secretário, você como presidente, né? O senhor como presidente de associação, os senhores aqui. Vamos construir. Nós colocamos a meta. Não adianta também querer chegar aqui de um ano para o outro e falar que Itajubá vai fazer 2 milhões. Não existe isso. Nós temos que ter pé no chão. Né? Então, eu já botei uma meta aqui, eu acho que uma meta até arrojada, né? A gente tem que entender melhor, traduzir melhor. O problema pode estar no sistema do Banco do Brasil, que não funciona direito. Você vê, o sindicato rural, a gente levou para o sindicato rural o IMA, o MIT-GTA, agregou muito para o produtor rural. Né? A parceria com o IMA, que é um sucesso hoje. Eu acho, para a gente atingir o objetivo nosso aqui, Vladimir, que é atender os produtores, vamos colocar a meta. Eu assumo esse compromisso da gente estar reunindo a cada 3 meses ou a cada 2 meses, levantando esses números, trazendo esses números em pauta. Pô, o número está bom, está ruim, podemos melhorar. A gente só vai construir dessa maneira, entendeu? Se teve falhas, enfim, eu falhei, né? Enfim. Mas vamos procurar trabalhar em cima de números e construir alguma coisa, porque eu sempre falo, vão ter sempre as 3 verdades, né? Vai ter uma verdade aqui, a verdade ali, a verdade verdadeira, que infelizmente... Então vamos trabalhar em cima de números, numa pauta baseada em números, né? Porque a gente, quando trabalha em números, né? O Marcelo sabe muito bem disso, a gente pode cobrar. Então, botando 10% aqui, vamos supor, a gente vai ver que não vai chegar em 10% de incremento em 2018, vou reunir com vocês aqui, entendeu? Gente, ó, não está dando, porque o Banco do Brasil está amarrando as coisas para a gente aqui. Estou dando um exemplo, né? A gente junta, a gente chega no Banco do Brasil e consegue, de alguma forma, melhorar isso. Bom, eu gostaria só de falar algumas palavras. Por exemplo, antes de vir para cá, eu trabalhava em Pedralva. A Itajubá, a gente tem uma população de 100 mil habitantes, mais ou menos, né? Pedralva
tem 12, 15 mil habitantes. Lá eu fazia 4 milhões por ano de Pronaf. 4 milhões. Aqui eu não faço porque não tem demanda, os produtores não me procuram. Né? Então, a cidade aqui é completamente diferente. Ah, Piranguinha é pequenininho. É, mas Piranguinha é 100% agrícola. Lá respira agricultura. Aqui não se respira agricultura. Aqui é indústria, faculdade, universidade, é tudo. A agricultura está em último lugar da importância de escala de valores. E o município sempre foi, essencialmente, uma cidade universitária. Itajubá respira isso aí. Então, se não tem o crédito rural, e Piranguinho tem 2 milhões, ótimo. Piranguinho ele trabalha com o Banco do Brasil daqui, Banco do Brasil de Brasópolis, Banco do Brasil de Santa Rita e Banco do Brasil de Pedralva. E ele atende todos os municípios em volta que são limítrofes. Como eu também atendo de vez em quando algum do Delfim que está na divisa, alguém que está na divisa aqui de Piranguinho, mas o município aqui é diferente. Não adianta querer comparar pedra com tijolo ou alguma coisa parecida assim. São duas coisas completamente diferentes. Os vereadores daqui de Itajubá é diferente dos vereadores lá de Pedralva, de Belo Horizonte. A gente não pode estar comparando os vereadores daqui com o vereador de outro lugar. São duas coisas distintas. Agora, eu só estou achando uma coisa. A pauta da reunião é DAP, os associados do APRI estão aqui no fundo, não estão aqui para passear, e eles vieram saber sobre as denúncias que estão na mão do presidente, que são denúncias gravíssimas e que vão ser entregues aqui hoje. E isso está sendo prejudicado. Muito, e dando prejuízo financeiro. Então, é uma coisa complicada. Então, vamos nos ater à reunião. Eu acho importante a gente falar sobre isso aí, sobre o desempenho. Vamos fazer uma campanha para aumentar o crédito rural? Ótimo, estou dentro. Faz reunião de manhã, de tarde, de noite. A hora que quiser, a gente sai junto numa caravana, sai fazendo o panfleto. Nós estamos aqui para trabalhar. Agora, o assunto aqui hoje central é a emissão de DAP, por isso que foram trazidas outras pessoas aí, e aquele pessoal que está todo mundo aqui esperando o que vai acontecer dessas denúncias aí. Eu entendi a emissão de DAP aqui, é a eficiência da emissão de DAP. O que eu entendi, a gente construir, buscar um caminho para que o produtor seja melhor atendido com relação à emissão de DAP. Né? Então, na prática, hoje a matéria emite, o sindicato emite. Tem algumas dúvidas com relação à emissão de nota de DAP pelo sindicato. O sindicato ele tem prerrogativa para emitir as DAP da maneira que ele emite. Tá? O produtor, no caso, pode chegar lá, o Ricardo, ele é presidente da administração, ele pode chegar lá e levar nome de 5 ou 6 outros produtores. Isso é permitido, né? No segundo consta, e não tem essa obrigatoriedade de ir na propriedade, o que eu acho um equívoco. Tá? Não tem obrigatoriedade. Né? O sindicato não está fazendo uma coisa que está fora da regra. Ele está fazendo isso porque ele consultou a FAENG, né? E a FAENG permite. Então, quer dizer, é isso que eu falo. É que o Dênio falou, negócio tal. São as 3 verdades. Lá, então, vamos construir, vamos trabalhar um número. Né? Com relação às denúncias, eu não sei como é que vai ser colocado isso aqui, entendeu? O senhor que é presidente, o senhor conduz isso aí melhor do que ninguém. Mas o meu compromisso com eles e com os senhores é de trabalhar, tá certo? Reconheço a minha incompetência, a minha ineficiência e não ter feito isso antes, né? Em trabalhar para que as DAPs sejam emitidas de uma maneira mais efetiva, entendeu? E mais eficaz, para atender o produtor naquilo que ele precisa, entendeu? Vamos estar junto com o Banco Brasil, já tenho conversado com eles, entendeu? Simples, para mim é simples, tá? Da gente trabalhar em cima de números, tá certo? Vereadora Mônica, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, senhor presidente, eu sugiro, então, que façamos um requerimento via comissão da relação das DAPs que foram emitidas e respectivos dados dos solicitantes, né? Que aí a gente pode pesquisar mais sobre o assunto, sobre essa denúncia mesmo de pessoas que não são produtores e que têm a DAP e, em consequência, têm acesso ao Pronaf.
E surgiu algumas dúvidas também a respeito da emissão da DAF. Existe uma regulamentação, um documento de regulamentação para essa DAP, né? Que aí, através desse documento, a gente vai poder saber se tem essa obrigatoriedade de visita do órgão emissor da DAP à propriedade, né, do produtor. E eu gostaria de saber se existe também um acompanhamento fiscalizatório do andamento dos trabalhos da agricultura familiar. Eu acho que existe uma renovação, se durante até essa renovação existe uma visita ou alguma coisa para realmente comprovar se existe, está tendo esse trabalho de agricultura familiar ou se não. Eu não sei de quem seria essa competência também, por isso que eu estou perguntando a respeito desse documento de regulamentação da emissão dessa DAP. Se alguém, eu não sei quem que pode me responder isso. Bom, eu não entendi especificamente a sua pergunta. Você podia repetir a pergunta, por favor? Sim, a emissão da DAP é feita pela Emater e pelo Sindicato Rural. Sim. Existe um documento, uma legislação que explica como que é feito quem pode, por exemplo, por que a Emater e o sindicato pode? O que precisa? Porque como que vocês vão saber se existe mesmo essa agricultura familiar se não vão na localidade? Não, eu vou. Olho toda a documentação, até porque eu não sei os critérios como são feitos no sindicato, porque até são duas entidades de classe um pouquinho separadas, né? Sim. Mas, no caso da Emater, nós somos muito orientados pelo advogado da empresa, porque isso aí dá muito problema, e tem técnico que sai algemado de dentro do escritório porque tem o DAP errada. E vai direto para a cadeia, já sai algemado. Tem vários casos desses no estado de Minas. Então, nós da Emater, a gente morre de medo de a gente entrar numa fria. Sabe? Então, a gente vai, eu costumo até falar para as pessoas, como é que você vai? Cumprimenta a pessoa, já veja a mão da pessoa, se a mão é lisinha, se é a mão calejada, tem essas coisas que a gente vê, entendeu? Mas, na verdade, a gente vai na propriedade. Eu tenho gado de leite, eu tenho banana, então vou lá no bananal dele, vou lá no gado dele, aí eu comprovo que realmente é agricultor. E quando eu estou com suspeita, se é ou não, eu peço o imposto de renda, né, para me comprovar. Aí a pessoa fala, mas esse imposto de renda dele é falso. Mas aí eu não sou fiscal. Né? Se ele botou aquela renda lá, o fisco aceitou, eu também não vou falar nada. Né? Então, realmente é dado com muito critério. Com muito critério. Tem muitos casos aí, eu posso até trazer meu gerente regional para comentar casos da região, do estado de Minas, de pessoas que saíram algemadas, professoras que saíram também envolvidas no projeto do PENAI, porque favoreceu as pessoas, ou associações que não estavam corretas. Então, o negócio é muito sério. Porque a nossa empresa, a Emater, a gente defende a agricultura familiar. É o nosso público principal. A gente atende o grande também. Eu tenho clientes lá, pessoal grande, pessoal empresário, pessoal do sindicato, que eu trabalho com eles também. Mas a agricultura familiar são poucas pessoas que defendem. E nós somos especializados nisso aí, em defender. Então, quando eu vejo intermediário querendo furar o olho do produtor, querendo passar a perna, eu fico bravo mesmo, vou em cima para ver, para resolver, procurar saber, porque eu defendo esse público, a agricultura familiar. É um pessoal que é maravilhoso, eu vivo na casa desse pessoal, esse pessoal é fantástico, sustenta esse Brasil, e são poucas entidades que defendem a agricultura familiar. Entendeu? Então, basicamente isso aí. A fiscalização é social. Então, se tiver a denúncia, tem que ir em cima, tem que averiguar. Né? Então, como teve denúncia que foi feita, então, acho que tem que ser averiguado. E isso é a função minha, sua, de todo mundo que está aqui. É um controle social. Não tem uma fiscalização. A gente sabe que no Brasil está faltando fiscal para tudo. Não tem gente para trabalhar. Agora, fiscalização social,
que é nós, e isso existe, está acontecendo aqui agora. E na renovação também tem essa visita? Olha, geralmente é assim. Por exemplo, eu pego o Zé Carlos. O Zé Carlos, eu vou na lavoura dele várias vezes no ano. Se precisar renovar, eu não vou na propriedade dele, porque eu conheço tudo lá, tem tudo mapeado, tem croquis, tem tudo da área. Agora, se é um produtor que eu nunca vi na minha vida, eu nunca fui na propriedade dele, e eu vou lá verificar, pode ser aonde for. Vou lá, rodo, olho, vejo, converso com todo mundo. Às vezes eu vou lá no vizinho, sou vizinho lá, planta mesmo, você conhece ele. Até essas coisas a gente faz, entendeu? Pergunta para as outras pessoas, faz levantamento de informação, porque é uma coisa muito séria isso aí. Bom, deixa eu só fazer um questionamento. Quem que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural aqui em Itajubá? Rural e sustentável? Ele está em formação. Mas já existia Já o existiu, conselho. já existiu, o conselho existiu e o conselho ele se auto como é que eu vou falar? Ele se auto bom, ele acabou, terminou, porque eram marcadas reuniões, o presidente do conselho marcava a reunião e ele não ia nas reuniões, né? Então, o Zaga está aqui, o Denner está aqui, a gente está no processo, né, Denner? Está bem adiantado, né? Estamos fazendo as reuniões. Tem os bairros, né, que são setores, né? As pessoas já estão sendo contactadas, estão sendo informadas para montarem lá, indicarem os nomes, entendeu? Acredito que mais uns 30 dias, né? Eu acho que isso aí vai estar... É bom tocar nesse assunto, Marcelo, a questão do conselho, não é a pauta aqui, mas o que aconteceu no conselho, quando a gente teve o conselho aqui nosso, aqui, né, o CDMRI, né? Só se falava de estrada. Estou falando que não tinha que falar, não. Até acredito que era pertinente o assunto. Mas era só isso, entendeu? O conselho ele abrange muito mais coisa. Até o Denis se propôs, a gente, quando tiver esse conselho formado, vai vir um pessoal da Emater, não é isso, Denis? Eles vão vir, vão falar a importância do conselho, entendeu? Aonde que o conselho pode agir, onde o conselho pode atuar. Então, respondendo a sua pergunta, o conselho ele está inativo, tá certo, por conta disso, tá? Inclusive, tem um caso interessante que você falou do conselho ligado com a DAP. E Maria da Fé ficou muito tempo sem Emater. Então lá parece que era o sindicato que dava DAP. As denúncias que eu fiquei sabendo é que muita gente não enquadrava lá, todo mundo tinha DAP. Todo mundo. Empresário, gente que não é agricultor, todo mundo tinha DAP. Quando a Emater voltou para lá, o colega começou a receber um monte de gente que não enquadrava e queria DAP, porque queria, não, porque eu tenho, eu quero renovar, porque eu quero. Aí o colega, para não se indispor com a sociedade, ele chamou o conselho e toda a DAP que ele vai emitir, primeiro o conselho homologa, depois ele assina. Porque aí ele tirou o problema das costas dele, porque eles ficavam falando que era ele que estava negando. E não era, ele estava seguindo a lei. Aí tem aquele negócio de política, a pessoa vai lá, conversa com não sei quem, que é amigo, não sei quem, fica naquela encheção de saco que todo mundo já conhece, né? Vocês me desculpem, às vezes eu falo umas palavras assim, mas é que eu gosto de falar bem tranquilo mesmo. Então, isso pode ser feito com o conselho aqui em Itajubá. Tá? A gente, com o tempo, a gente pode evoluir para isso também. O conselho homologa tudo. Se o conselho homologar que a pessoa tem DAP, aí eu assino. Então, a gente vai caminhar para isso aí também. Tá? O conselho, acredito que pode ajudar em várias questões aí na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, enfim. Eu só, rapidamente, eu acho que é uma política pública federal que atinge os municípios, mas o município precisa ter realmente essa força de vontade de fazer as informações chegarem a todos os produtores, né? É como campanha de vacinação. Não adianta o governo federal manter esse programa e enviar a vacina para os municípios se esses não chamam a população para ser vacinada. Então, eu acredito que a Secretaria tem um papel fundamental nessa questão de aumentar o número de produtores rurais a ter esse documento e
em contrapartida, poder usufruir de vários programas federais e de um financiamento mais barato. Me preocupa muito essa questão da fiscalização de quem pode ter e quem não pode ter, porque eu acredito que pode usufruir de um programa quem tem e quem se enquadre realmente nos tópicos exigidos, né? A gente sabe que o financiamento é barato, a gente pode crer que algumas pessoas querem ter esse documento justamente para ter um financiamento, uma taxa de juros mais em conta, né? Então, a fiscalização é muito importante. Só para a questão da vacina, você falou de vacina, que eu mandei para vocês no WhatsApp de vocês a campanha de vacinação de brucelose. Obrigado por vocês terem compartilhado com a turma aí para a gente, tá bom? Que começou essa semana agora. Obrigado. Vladimir, posso fazer uma intervenção? Bom, eu quero falar aqui, esquecer que eu sou secretário de Meio Ambiente, eu sou neto de pequeno produtor rural, filho de pequeno produtor rural, herdeiro de uma pequena propriedade, cresci na roça. Hoje eu não aguento pegar peso, de peso que eu já peguei quando eu era criança e estourei minha coluna. Então eu, como um pequeno produtor rural, Zé Henrique, eu acho que toda causa, todo efeito tem uma causa, né? Por que a APRI chegou nessa situação? Tem uma causa lá atrás. Por que os produtores não tiram mais de R$1 milhão no Pronaf? Tem uma causa. Então, aqui, como um pequeno produtor rural, Zé, o que eu gostaria de te pedir, se fosse possível? Eu vejo que a preocupação do Vladimir com o pequeno produtor rural é grande, porque ele está sempre lá comigo, a gente tem feito alguma visita junto, e o pequeno produtor rural realmente precisa de pessoas ligadas aos 3 poderes que os defendam, né? Então, o Vladimir colocou sobre o CFO, né? O engenheiro agrônomo da prefeitura, que é o Zaga, ele, né, tem a empresa dele de consultoria, obviamente, nós temos que sobreviver e tal. Mas uma pergunta minha e um pedido como produtor. Você, como secretário de Agricultura, eu acho que isso é um limitador. O profissional liberal ir lá e cobrar 200, 400, 500 reais do pequeno produtor para emitir um CFO, né? E nós estamos aqui, enquanto município, enquanto gestão, para apoiar principalmente os mais necessitados. Ô, Ricardo, só te interrompendo, que você falou uma coisa que eu posso ter entendido diferente que o Zaga falou. O Zaga falou que em momento algum ele só faz cobrando. Ele falou, pela prefeitura, ele não cobra exatamente nada. isso que eu Só ia... que ele precisa da demanda do produtor chegar nele lá para solicitar. Exato, mas aí deixa eu concluir. Você, com o Zaga na sua gestão, seria um pedido de um produtor que ele fizesse o CFO do produtor só no horário de meio-dia às 6, por conta do município. Que ele desse essa prioridade por conta do município, entendeu? Ele foi claro, ele falou que só faz particular final de semana e fora do horário de serviço. Não, pois é, mas isso que eu estou falando. Às vezes, não sei, é uma preocupação minha como produtor. Às vezes ele pode fazer de um pequeno produtor de meio-dia às 6, pela prefeitura, que ele poderá fazer também na parte da manhã, ou sábado, domingo, onerando o produtor, entendeu? Eu não entendi. Não, ô Ricardo, deixa eu te explicar. Eu faço sim no horário de trabalho mesmo, do meio-dia às 6, para pequeno produtor, para venda direta. Para produtor que leva para a unidade de consolidação, eu vou cobrar. E vou fazer horário fora do meu horário de serviço. Eu vou atender o pequeno produtor que faz venda direta. Agora, se for pequeno e vende para a unidade de consolidação, a responsabilidade é da unidade de consolidação, o agrônomo da unidade de consolidação que vai emitir o CFO para esse produtor. Eu, particularmente, vejo assim, como a gente não tem que distinguir. Eu vejo o público-alvo, que é o pequeno produtor lá na roça, muito desamparado, né? Entendeu, Zé Otávio? Então, é uma colocação minha, assim, solicitando que o secretário da Agricultura, né, priorize essa atividade dentro da secretaria
com o mínimo de impacto financeiro possível do coisa. Às vezes você entende desse jeito. O mínimo de impacto financeiro possível para o pequeno produtor. Por quê? R$200 é dinheiro para o pequeno produtor. Até para mim, para qualquer um, é porque é dinheiro. Secretário. Ricardo, Né? mas geralmente quem paga é ou o produtor ou a pessoa jurídica da unidade de consolidação, não é o produtor. Não, eu que sei, paga. Zago. Eu falo na gestão da agricultura, de apoiar o pequeno produtor rural, principalmente com custo. Priorizar isso. Ricardo. Secretário. Desculpa, presidente. Eu só ia pedir intervenção aqui, vi que o senhor estava ocupado, para nós nos atermos e finalizarmos a reunião em relação à questão da DAP mesmo. Acho que o Marcelo já usou a palavra dele. Posso, então, usar a palavra? Pode. Bem, eu acho bastante pertinente todas as colocações, todas, sem exceção, né? Inclusive a discussão aí que estava falando, que o secretário de Meio Ambiente colocou essa exposição, acho que pode ser discutida mais. Os assuntos são inúmeros na questão da agricultura, tanto o sindicato, a Emater, enfim, as 3 associações, eu achava que eram 2 no começo, né? Fui aprender bastante nisso. Faz uns 6 meses que nós estamos dialogando um pouco com a APRIR, conversei no Banco do Brasil também, fui com o gerente geral para entender o porquê realmente da dificuldade do pessoal para conseguir financiamentos. Enfim, essa reunião fui eu quem provoquei, na verdade, para conhecimento da DAP. Diversas situações foram colocadas aí sobre a questão de emissão de DAP para mim. Entrei em contato com o pessoal do antigo MDA para poder saber o que é que poderia ser feito, como é que a gente poderia trabalhar, mas antes de qualquer situação, antes de qualquer colocação de dizer que sim ou que não, se há equívoco ou não, nós queríamos ouvir justamente, né, as partes e principalmente como é feita a emissão de DAP. Eu acho que isso já foi bem esclarecido logo no começo, né, da fala. A Emater, né, colocou sobre a questão da DAP, como é que ela faz, o Denner colocou. Eu tenho algumas perguntas rápidas para não nos alongarmos. Falou-se da atualização da DAP. De quanto em quanto tempo a DAP é atualizada, Denner? 2 anos. Então, a cada 2 anos a DAP é atualizada. Quanto tempo leva para a emissão de uma DAP? Se eu procurar a Emater hoje, quanto tempo você consegue emitir uma DAP? Se você é um produtor que eu já conheço, já está cadastrado lá, eu faço na hora. Mas na hora, lembrando, o senhor vai fazer o cadastro, vou levar a documentação. Desculpa. Não, se é um produtor já cadastrado, já conhecido. Se eu não sou conhecido. Não, aí você não é conhecido, eu vou fazer a entrevista e vou agendar de acordo com minha capacidade de atendimento lá. Eu vejo o dia que tem, agendo o dia, marco o dia e vou lá. Qual é a sua capacidade hoje? Cheguei lá e você não me conhece. Vai depender da época. 2, 3 dias... Às vezes uma semana, às vezes a semana inteira tem reunião. Não passaria de 30 dias? Não, de jeito nenhum. 30 dias eu faço o ADAP, o projeto e faço tudo. Bem. O senhor terceiriza essas visitas? Ou é o senhor mesmo que vai ao local? Não, sou eu mesmo. Eu que faço tudo. Muito bem. Senhor Fernando, né, o senhor colocou em relação à questão realmente das emissões, né? É de direito, sim, eu já tinha averiguado em relação à questão, né? Várias entidades podem ser emissoras de DAP, e no caso da Jubá existe a própria Emater e o Sindicato Rural, né? O senhor já esclareceu que não são feitas visitas em loco, né? Não há como sindicatos se responsabilizar sobre as informações que são passadas. Isso é preocupante, porque eu me lembro quanto era... Inclusive, está com o Vladimir, passei para a Mônica ali, né, quais são os critérios, né, e realmente não tem essa obrigatoriedade de visita, né, em momento algum fala isso, nem que deva ser feito, pode-se pedir documentação complementar, aquelas que é exigido no começo. Se achar que não é, pode ser exigido outros documentos. Agora, a visita, em momento algum, manda a gente, recomenda que a gente vá em loco ver isso aí. Mas uma coisa, Zé Manuel, só interrompendo, você me dá essa liberdade, eu acho. Volta a falar, vamos construir, né? Sim. Se for preciso, eu acho assim, a gente não pode tirar o sindicato, né, num primeiro momento, dessa prerrogativa dele emitir a DAP. Eu acho que tem que, se é possível melhorar, vamos melhorar. O que a gente poderia fazer? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo aqui. Qual uma ideia, uma sugestão, tá?
a prefeitura não pode fazer emissão de DAP, senão eu já tinha, né, a gente já estaria fazendo esse processo lá. O que a gente pode fazer para estar acabando, né, com essa que é permitido, tá? Eu acho que não deveria, mas se é permitido, né, o sindicato emitir sem no local. A prefeitura, né, a gente pode estar contratando, a gente tem agrônomos, né, a gente tem técnico agrícolas, né, que fizeram concurso, estão numa fila de espera para ser chamado. A gente poderia chamar um profissional da área, até um técnico agrícola, está disponibilizando para o sindicato, através de um convênio, que passaria aqui pelos senhores aqui, porque eu acho que tem que passar para ser por lá, a prefeitura ceder um profissional para estar auxiliando o sindicato nesse sentido. Sim. Eu acho que é né? Inclusive, acabei de passar, né, para a Mônica essa ideia. Né, em convênio com a Secretaria de Agricultura da Prefeitura, disponibilizar um técnico, né, para ir pessoalmente, já que esse é um ponto que está sendo questionado, né, que vá o técnico da Prefeitura, né, está liberado, realmente enquadra, a gente continua com o processo, e não tentar restringir, para abrir mais ainda a oportunidade. Sim, mas na verdade, tá, a ideia aqui não é restringir. Tá, Fernando, eu entendo assim, justamente, é claro, se isso é uma política do governo que permite que outras entidades emitam DAP, ele entendeu que a Emater ele não é capaz, não estou dizendo que Itajubá está dentro, mas assim, dentro do país, a Emater não está sendo capaz de realizar toda a demanda. Ponto. Então, não é restringir, tá, Fernando? Essa é uma condição clara. Nós queremos, na verdade, ouvir como era emitido. Parece, e isso foi colocado pelo DENA, e isso é de conhecimento de todos, né? E não estou falando só do setor agrícola. Né? Existem situações equivocadas que podem acontecer sem nós termos conhecimento. Eu vou dar um exemplo claro, que era, se o pessoal que não sabe, quem tem doença, uma patologia mais séria, vamos supor, o paciente tem câncer, ele tem a condição de ter alguns benefícios de impostos, né? E para isso ele tem que pegar um laudo do médico, levar para um médico do SUS, fazer um laudo, na verdade nem faz o laudo, ele assina, leva para o secretário de saúde da cidade e assina também. E eu sentava e olhava um pouco o laudo, porque eu vou responder por aquilo. Então, tudo que nós assinamos, e aí inclua o sindicato rural, nós somos responsáveis por isso. E se em algum momento alguma pessoa chegou lá e teve o ato de realizar uma falsidade ideológica, de dizer que se enquadrava dentro da DAP e não se enquadrava, o ente sindicato rural e as pessoas que assinaram por isso vão responder por isso também. Né? E isso é uma condição muito clara. Assim como nós todos, né, somos responsáveis por qualquer situação de assinatura. Então, não é restringir, muito pelo contrário, é auxiliar, inclusive, nessa emissão. Ou seja, se a melhorar o processo, justamente. Para quê? Para que o senhor, como presidente, ou outra pessoa que venha ocupar, ou um técnico que está assinando isso, está avalizando isso, não venha depois responder a uma situação. Eu não sabia, isso não existe no jurídico. Né? Em relação a isso também, é uma condição clara, e aí, volto a dizer, eu fico preocupado, e justamente a palavra aqui foi muito interessante, melhorar esse processo, Fernando, porque essa condição, tipo, nós recebemos orientação da FAENG e do CNA, não são eles que normatizam a DAP, é o governo federal. Os senhores estão emitindo um documento, né? Então, se eles estão orientando, eu espero que eles tenham também recebido a informação correta. É lógico, é lógico. Porque se de alguma maneira atravessou lá e alterou e faça desse jeito, é o governo federal. Então, tanto a Emater, que também poderia ser uma pessoa que pudesse emitir, né, um documento que talvez não fosse condizente com a realidade, quanto o sindicato, é a situação do que se preocupa. Agora, o porquê desta reunião... E eu volto a dizer, as próprias associações, né, o senhor José Carlos colocou bem outras situações, outros apontamentos, é para, conhecermos a emissão de DAP. 2, construirmos, como usou bem claro o Zé Henrique. Se há alguma dúvida, algum questionamento em relação, né, se vocês mesmos, dentro das associações de vocês, ou dentro das emissões do próprio Emater, ou do Sindicato Rural, eu falei, espera aí, essa pessoa realmente eu acho que não se enquadra mais, porque ele cresceu, porque ele está contratando pessoas, vamos chamar aqui e vamos tentar rever isso. Por quê? Porque a outra falha que existe aqui
é o controle social. Tá? Então, não é necessário um técnico da prefeitura ou qualquer outra pessoa para se fazer esse controle social. Nós já conversamos, o Zé Henrique, já conversamos com a APRI, já tem uns 6 meses que a gente está dialogando. Né? Aí nós pedimos ao Zé Henrique, eu sei que é difícil, porque eu participei do Conselho de Saúde uns 10, 15 anos da minha vida, mas que o Conselho de Desenvolvimento Rural, ele é importante que saia o mais rápido possível. Agora, isso é uma orientação do controle social. Mas aí, José Carlos, não tem... Desculpa, Luiz Antônio, que eu tinha falado, eu troquei a palavra, desculpa, Luiz Antônio. Aquela condição que o senhor colocou sobre questões de licitação e tudo mais, dentro do controle social pode ser feito isso. Isso é o controle social. Os senhores têm uma comissão que pode sempre averiguar. Isso, senhor Zé Carlos, é o controle social. Se hoje nós não temos o conselho que possa averiguar, foi interessante aquela situação de averiguação da DAP em Maria da Fé, né? Existem outras maneiras. O senhor tem denúncias, eu vou voltar a dizer, as denúncias, senhores, não são são de pessoas que têm uma DAP, não é para querer prejudicar. Se não se enquadram, vocês mesmos podem se pegar as pessoas que acreditam não estejam e falar, gente, vamos desvincular da DAP porque não está se enquadrando mais. Ah, mas eu tenho um empréstimo, eu tenho uma coisa. Então, é bom você entrar dentro da normativa porque o controle social vai fazer a parte dele. Nós temos aqui na Câmara, isso falando pela Câmara, podem entrar no site, né, e fazer a denúncia, inclusive anonimamente. Vai pedir um nome, CPF, tudo bem, mas ela se considera anônima. Tá? Para quê? Não é porque nós queremos prejudicar X, Y, Z. É porque se ele não se enquadra dentro daquela normativa, não se enquadra. Mas eu, em momento algum, eu acho que tem que fortalecer o sindicato. Né? O sindicato, como o senhor colocou bem, né, ele tem a função de apoiar o produtor rural e o faz muito bem, mas nessa condição da DAP, preocupa, e eu volto a dizer para o senhor, é responsabilidade do sindicato, sim, a partir do momento que ele emite um documento, ele também pode ser, participar de uma ação de falsidade ideológica, emitindo um documento a uma pessoa que diz ser uma coisa e não foi averiguado ou fiscalizado. Só complementando a sua fala, eu não sei se eu entendi direito, mas o sindicato só pode conceder para os sindicalizados dele, não? De todos? E o que eu acho importante, desculpa, Marcelo, assim, quando fala que vai voltar lá vamos supor, quando vai renovar a DAP 2 anos depois e não vai lá também, eu acho totalmente equivocado. Falando que você está errado, não, que você está cumprindo a regra do jogo, entendeu? Em 2 anos acontece muita coisa, então sim, você acaba renovando, né? Não, então, assim, então, por isso que nós estamos dizendo, Fernando, eu volto a dizer que ninguém aqui está acusando ninguém aqui está... nossa função enquanto vereadores é ouvir, auxiliar. Existe um prazo que vocês, para todos entendam o seguinte, existe o controle social. A prefeitura está para apoiar, o sindicato pode averiguar, o próprio Emater pode averiguar as falhas que existem. Todos nós temos aqui a nossa função. Nós queremos que o sistema caminhe. Agora, se não há enquadramento daquela pessoa, e não é porque eu sou amigo do Zé Henrique, né, que eu conheço ele, eu não vou poder fazer algo, né, que seja benéfico. Então, me ajuda aí, me emite para mim, fala assim, mas você não se enquadra. Tá? Mas eu não estou dizendo, não estou afirmando que existe isso. Por favor, em momento algum, quero afirmar. Existe aí, se quiser, né, como colocou o Zé Carlos, eu vou protocolar denúncias, eu acho que é pertinente. Isso chama-se controle social. Eu repeti aqui na Comissão de Saúde há pouco tempo, na semana passada, que eu mesmo já fui alvo de várias denúncias, né, e a denúncia do Ministério Público ainda, tá? E a denúncia, ela serve para eu provar que não tem nada. Né? Faz parte do processo. Nós estamos aí para ser transparentes. Então, eu parabenizo cada um de vocês, tenham essa casa como mediadora, mediadora desse trabalho que vocês fazem. Mas o que não for dentro de uma questão de regularidade, de uma questão legal, ele não pode continuar. Façam vocês avaliações. Quanto à questão, né, o senhor Luiz Antônio falou das associações, eu não sei quem que perguntou, o Vladimir acho que colocou que não houve espaço, eu acho normal existirem várias entidades, né, eu acho que é interessante e é importante fazer que as entidades possam crescer. E a obrigação do poder público instigar e estimular todas as entidades que se fortaleçam e que possam sim produzir. Porque não adianta, nem dentro da casa da gente, às vezes a gente consegue unanimidade. Né? Então, dentro da família da gente, a gente tem um pouco, né, de
opiniões divergentes. Tá? Mas eu parabenizo cada um de vocês e deixo, Fernando, essa condição bem clara, a seguinte: em momento algum nós queremos cercear, muito pelo contrário, nós queremos estimular a continuidade, mas que o controle social deve ser feito e que vocês que emitem DAP realmente se preocupem com a documentação de quem recebeu, porque isso vai ser cobrado. Esse é um início de uma discussão que ela vai ser mais ampla. Eu gostaria só acrescentar umas palavras, você que está terminando, o pessoal está querendo ir embora. Primeira coisa, só uma observação. Aqueles produtores que estão lá no fundo, eles vieram aqui por algum motivo. Tá? Nós vamos abrir espaço para o Zé Carlos ainda. Certo. Você vai falar mais uma vez, eu estou olhando para ele ali. E aí, o Zé Carlos falou que tem uma denúncia grave e a gente precisava ver essa denúncia. Como é que vai ficar? Porque... Só para falar, nós temos outra reunião na comissão, eu faço parte das 2 horas, então... E aí eu gostaria... Aí eu pergunto para vocês, o que acontece se ele apresentar a denúncia ali, que medida que vai ser tomada em relação a essas coisas aí? Porque tem denúncias graves, não é só de DAP que não enquadra, não. Tem outras coisas que estão na mão do Zé Carlos ali. Zé Carlos, está com a palavra. Bom, eu, inclusive, já fiz até outras denúncias, mas, por enquanto, não vi providência nenhuma, né? Aqui eu tenho na mão essa denúncia, eu não sei com quem que eu deixo, com você, Vladimir? Certo, eu vou deixar aqui, e nós esperamos que seja, quer dizer... que alguma atitude seja tomada, certo? Nós temos sérios problemas, né? Coisas suspeitas, que eu não vou falar se é verdadeiro ou não, né? Nós suspeitamos que não está regular. Então, eu peço que seja verificado, certo? Como eu já disse no começo, não importa se foi Emater, se foi sindicato, para mim não importa quem deu esse documento. O que importa é que seja verdadeiro. Porque o papel, o documento, gente, a gente consegue, vocês sabem muito bem disso, certo? Lá no Ceasa, por exemplo, vocês chegam lá, até está lá, né, na parede do Ceasa, lá, Mercado do Produtor Rural. Mercado dos comerciantes, dos atravessadores. Então, se vocês forem no Ceasa e pegar a documentação daquele povo, quase todos são produtor rural. Quer dizer, no papel, na documentação, está tudo certinho. Só que o produtor existe alguns. Aqueles que ficam lá dentro do de box, se tiver uns 2 produtores lá, ao máximo. O resto é tudo comerciante, certo? Agora, aqueles que ficam lá fora agora, bagageiro, quase que não tem mais, né? De caminhonetinha, mais pequeno, aí sim tem produtor, certo? Então, documento, muitas vezes, é questionado. É isso que a gente está questionando, certo? E a associação foi dividida por motivos justos, que nós temos, documentação tem tudo, certo? Então, simplesmente nós queremos que seja feito, apurado, né? Para que as coisas possam seguir de acordo com o projeto do governo, que é um projeto muito bom. Quem falar que esse projeto é ruim, não. O projeto é bom, é verdadeiro, só que existem as distorções. É isso que a gente quer tirar do nosso meio. Essas distorções, que as coisas sejam certas. Certo? É isso que nós esperamos da Câmara de Vereador, né, que tome essas providências, né, de verificar para a gente. Já que tem a comissão, então já se torna bem mais fácil, né? Eu nem sabia que existia essa comissão, certo? Sr. Zé Carlos, eu só vou pedir para o senhor protocola para a gente, tá? Lá embaixo, a hora que o senhor descer, que aí o senhor protocola, o senhor vai pegar uma cópia, deixar, e a comissão vai tomar as atitudes, a gente vai fazer um estudo, e vamos chamar vocês aqui novamente para a gente dar um retorno. Uhum. É isso mesmo que a gente quer. Obrigado. O senhor só estava questionando o que a comissão pode fazer. Ela pode realmente apurar os fatos aqui, convidando pessoas para debater como hoje está acontecendo, mas nós temos também uma ferramenta aqui na casa, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI. Então, dependendo do teor da denúncia, os vereadores podem abrir uma CPI e investigar de forma mais concreta todos esses fatos. Vereadora Mônica. Só para concluir, então, a respeito da licitação que foi falado aqui,
eu sugeri para o presidente para nós pedirmos, através da comissão, um requerimento de toda a documentação da última licitação e do processo da última licitação e como está sendo fornecido o processo do fornecimento, para a gente estar também estudando a licitação. Tá? Só para informar vocês. Obrigada. Eu tenho que agradecer muito a presença de todos aqui, todos os produtores. Hoje é dia de Ceasa, eu sei que estão preocupados lá com as mercadorias, mas muito obrigado por vocês estarem presentes aqui. Com certeza a nossa comissão vai fazer mais reuniões. Eu gostei muito da palavra do secretário, José Henrique, também. Vamos construir, né? Ninguém está aqui para destruir, nós estamos para unir forças. A nossa comissão é para isso, nós somos do meio rural. O que tiver de vir melhor para o pequeno produtor, com certeza, eu sempre contei com a parceria do secretário José Henrique, do secretário Ricardo, acompanho sempre de perto o trabalho deles e sei que soluções virão para esses problemas. O Zé Carlos pode ficar tranquilo, a comissão... você protocolando esse documento, que tiver a altura da comissão, nós vamos tomar providências, ou, como o vereador Marcelo falou, tem também outro órgão aqui na Câmara que pode ajudar nesse sentido. Quero agradecer muito ao Fernando, do sindicato, ao Denner, pelo belo trabalho da Emater, ao presidente da APRUME, ao Luiz Gonzaga, engenheiro agrônomo, Luiz Antônio, Ricardo, Zé Carlos, Zé Henrique, vereador Zambrano, vereador Marcelo, vereadora Mônica, e todos vocês presentes aqui. Eu acho que é assim que a gente vai trabalhando junto e construindo. Essa palavra foi muito bonita aqui e marcou a nossa reunião. Nós queremos construir um futuro melhor, principalmente em relação ao produtor rural, ao pequeno produtor que precisa muito do nosso apoio. Um pouquinho que a gente puder estar olhando para o pequeno produtor, é o mínimo que a gente pode fazer, mas é tudo que eles estão querendo no momento, essa atenção especial para que a roça não fique aí largada, não fique aí abandonada, e todo mundo querendo vir para a cidade, daqui a pouco não vai ter nem o que comer aí, né? Muito obrigado a todos, e até uma próxima, se Deus quiser.